ter um bate-papo sério com você, bate-papo. Queremos um papo interessante. Olá a todos, boa noite. Estamos de volta com mais um Papodcast. Hoje nós estamos recebendo a doutora Karina Alvarenga. Um prazer tê-la de volta novamente, doutora Karina. Hoje o tema é sobre hipertireoidismo, ou seja, tratamento da tireoide. E também com o doutor Leonardo de Aguiar, radiologista. Doutor, muito obrigado pela presença. Nós vamos falar hoje sobre exames inovadores que o senhor trouxe para Patos de Minas recentemente. Vamos lá. Doutora, o que é a tireoide? E o que essa parte do nosso corpo faz no nosso organismo? Qual é a função da tireoide no nosso organismo? Boa noite, muito obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar trazendo conhecimento, compartilhando informações com a sociedade. A tireoide, ela é uma glândula que a gente tem aqui na base do pescoço. Então tem pessoas que chegam para nós e falam assim: eu tô com caroço na tireoide, põe a mão aqui. Não. Aqui é outra coisa. Tireoide é aqui. Tireoide fica mais embaixo. Mais embaixo aqui, ó. E ela tem um aspecto de borboleta. Mais antigamente falavam-se em escudo, né? Os escudos de luta. Nós vamos mostrar isso, a produção vai colocar isso, nós vamos mostrar isso numa ilustração para as pessoas entenderem a tireoide já numa forma mais clara. Isso. E a tireoide, ela é um órgão importante. Primeiro, é uma glândula exclusiva de produção hormonal. Nós temos outras glândulas que produzem hormônios e outras substâncias. A tireoide, só hormônio. Então, é importante porque é uma glândula até considerável em termos de tamanho, até 15 a 20 gramas, dependendo da literatura, é o que a literatura traz para nós. E ela produz o hormônio T4 e T3, que vai fazer todos os nossos órgãos funcionar. Então, ela atua no cérebro para produzir a memória, a cognição, a concentração, coração, fígado. Repete para a gente essas duas partes que ela produz. Ela produz o T4 e o T3. Isso é importante a gente lembrar disso, porque a gente vai entender como que esses exames, né, como que os exames conseguem diagnosticar esses dois pontos, o T4 e o T3. E aí nós vamos falar com o doutor. A gente precisa entender hoje que o exame da tireoide, o exame mais preciso, o exame preciso para o diagnóstico da tireoide é o ultrassom. O senhor, como médico radiologista, por que o ultrassom é o exame mais complexo no diagnóstico da tireoide ou do hipertireoidismo? Boa noite, Dácio, um prazer estar aqui também. Agradecer a doutora Karina pelo convite. Dos exames de imagem, sim, o ultrassom é o principal. O ultrassom a gente consegue ver com muito detalhe a tireoide, o tamanho, se há ou não nódulos, se há ou não atividade inflamatória. Então, o clínico, o endocrinologista, o clínico que acompanha o paciente, eles associam o exame clínico, que é feito no paciente, com os exames laboratoriais de sangue e com o ultrassom. Então, o ultrassom dos exames de imagem é o melhor para a tireoide, mas ele sempre deve ser relacionado com a clínica do paciente com os exames de sangue. Falando dos exames de sangue, quais os outros exames laboratoriais, exames de laboratório, quais são esses outros exames que são pedidos pelo médico, pelo clínico ou pelo médico endocrinologista? Aí eu vou deixar a doutora Karina responder, que é mais da área dela. Vai lá, doutora. Então, é importante a gente salientar que a gente não pede exame de tireoide sem ter um sintoma palpável. É muito comum a gente ver todo mundo pedindo exame da tireoide. Isso não é bom, porque pode confundir o diagnóstico. Então, a clínica é soberana, a medicina antiga ainda é melhor, aquela que a gente escuta o paciente, examina o paciente. Mas os exames de sangue que a gente solicita para confirmar uma hipótese diagnóstica de hipotireoidismo ou hipertireoidismo... Qual é a diferença dos dois? Isso, o hipotireoidismo é quando a sua glândula está lenta, trabalhando menos, produzindo menos hormônios. E o hipertireoidismo é quando ela está acelerada e produzindo mais hormônios da tireoide, mais T4, mais T3. Então, o que a gente solicita? TSH, que é um hormônio que a gente produz na hipófise, uma glândula dentro do cérebro, e ela é o chefe da tireoide.
Esse TSH vai até a tireoide e estimula ela a produzir, principalmente o T4. A gente pede o T4 livre, porque é o melhor ensaio que a gente tem. A produção vai mostrar também a animação que mostra isso, porque é um assunto tão técnico para as pessoas começarem a entender. Porque se confunde, a gente vai falar isso posteriormente, se confunde o diagnóstico da tireoide, se confunde muito, né, por si só. E se falando dos primeiros sintomas, quais são os primeiros sintomas provocados pelo hipertireoidismo, pela tireoide? Pelo hipertireoidismo, quer dizer, quando a glândula está funcionando muito, o paciente fica agitadão. Então, ansioso, o intestino funciona mais, a temperatura aumenta, coração bate mais rápido. Por isso se confunde com várias outras doenças, né, doutora? Por isso se confunde, inclusive, com ataque de pânico, por exemplo, síndrome do pânico. Então, são vários os diagnósticos diferenciais. E esse diagnóstico tem uma faixa etária que as pessoas começam a sentir esses sintomas do hipertireoidismo? Ele tem uma idade que ele começa a afetar? O hipertireoidismo é mais comum no jovem, até adulto jovem. O hipotireoidismo mais comum no idoso. Tanto para o público masculino ou feminino, é isso? Mulheres são mais acometidas que homens em todas as doenças autoimunes, raridade ser o contrário. Entendi. Doutor, e a tomografia, né? A tomografia não. Ultrassom. A ultrassom como diagnóstico do hipertireoidismo. Além dos exames, de outros exames, o senhor trouxe para Patos de Minas um exame, né, uma técnica inovadora nesse tratamento dos nódulos do hipertireoidismo. Que tratamento é esse? Então, o procedimento chama radioablação, né, ou ablação por radiofrequência. Ablação? Ablação por radiofrequência. Ele consiste numa alternativa para aqueles pacientes que eram cirúrgicos. Então, até pouco tempo atrás, o paciente só tinha cirurgia como escolha. E com o advento desse procedimento, que chegou no Brasil há uns 5 anos, né, ele surgiu na Coreia do Sul, esse procedimento ele é uma alternativa para a cirurgia. Então, o paciente consegue realizar um procedimento de forma muito menos invasiva, com muito menos complicações. Mas ele é um procedimento cirúrgico ou ele é um procedimento de diagnóstico para tirar o paciente da cirurgia? Não. Ele é uma vez que o paciente é diagnosticado com nódulo, né? E esse nódulo teria indicação cirúrgica, ao invés desse paciente fazer uma cirurgia geral, com anestesia geral, corte no pescoço, tudo, a gente faz esse procedimento. Então, né, seria um procedimento menos invasivo? É um procedimento, ele é um tratamento menos invasivo. Entendi, exatamente. É um tratamento menos invasivo. Tratamento menos invasivo. Entendi. E a principal indicação dele hoje são nódulos. O paciente que tem aquele bócio, né, aquele antigo papo, bem grande, que incomoda a paciente ou esteticamente, ou que provoca sintomas compressivos, enforcamento. Então, essa paciente que até pouco tempo atrás, o único tratamento dela era a cirurgia, hoje a gente consegue fazer esse procedimento, né? Com uma agulha, a gente consegue, com uma sedação bem levinha, o paciente, e anestesia local, a gente consegue queimar o nódulo, né? E o paciente não fica com nenhuma cicatriz, e esse nódulo reduz até 90% do seu tamanho, resolvendo a questão estética e compressiva do paciente, sem a necessidade de cirurgia. Entendi. Doutora, nós falamos recentemente, fizemos um programa agradabilíssimo aqui sobre engordar, emagrecer, saúde saudável. A tireoide, existe a tireoide para engordar ou para emagrecer? Existe uma associação do descontrole da tireoide para ganhar ou perder peso? Na verdade, isso é uma coisa que a comunidade fala muito, né? Minha tireoide é de engordar, minha tireoide é de emagrecer. O que acontece? Se eu tenho um hipotireoidismo, se a minha glândula está funcionando menos, tudo está lento e eu não estou tratando ou não estou aderindo ao tratamento, há uma chance de ganho de peso que, em média, é 3 quilos. Se o paciente já tem uma predisposição genética, como a gente falou no outro programa, isso pode levar a consequências de maior ganho. Se é um hipertireoidismo, se a tireoide está acelerada, normalmente o paciente perde o peso, mas um peso doente, não um peso
saudável e não mantido. Por isso é importante aderir ao tratamento, tanto do hipo quanto do hipertireoidismo. É muito comum os pacientes, né, iniciarem o tratamento do hipertireoidismo e mesmo assim continuarem se queixando de sintomas da tireoide. Quando isso acontece, como que o médico consegue rastrear e entender que talvez aquele paciente não é um caso de hipertireoidismo ou algo relacionado à tireoide? A gente vê mais essa questão com o paciente com hipotireoidismo, o paciente que usa levotiroxina, às vezes ele volta no consultório, doutor, eu estou muito cansado, a memória está ruim, a gente chama isso de thyroid fog, ou seja, né, uma neblina da tireoide na mente. E o paciente não melhora os sintomas, apesar do tratamento com levotiroxina. Nesse momento, é importante parar e tratar o paciente como um todo, fazer uma medicina de verdade. Então, será que o senhor já tinha isso antes do hipotireoidismo? Começa a eliminar outras coisas. Sim. Será que não é uma ansiedade, uma depressão, um momento de vida? Será que não tem uma doença cardiovascular junto? Se a levotiroxina está otimizada, não há indicação até hoje em bula, nos consensos europeu, americano, brasileiro, de introduzir o T3 para melhorar a qualidade de vida desse paciente. Por quê? Porque não há resultados bons. E porque nós não temos um T3 industrializado ou manipulado que faça uma boa ação. Nós já tivemos um T3 no mercado e percebeu-se que ele não tinha uma boa ação, que ele não funcionava e o risco era maior do que o benefício. Quando o paciente tem todos esses sintomas, tem aquela dúvida, qual médico ele deve procurar? Ele vai no endocrinologista, ele vai no clínico, quais são os profissionais, né? Qual é o médico que atende ou que pode tentar ajudá-lo nesse diagnóstico? O endocrinologista que tem RQE, o que é isso? É um número do CRM que diz para você, olha, esse médico fez residência em endocrinologia. Então, o endocrinologista, pela residência, ele fez primeiro clínica geral. Então, além de endocrinologista, eu tenho a clínica geral para ajudar o meu paciente. E isso se o paciente vier a um médico desses e não a um médico que fez pós-graduação ou um médico que não tem experiência, ele consegue ser investigado por inteiro, né? Ele consegue ser ouvido. Mas hoje a gente sabe que médico de família trata tireoide, clínicos gerais como um todo, médico sai da faculdade sabendo a base, os conceitos básicos de tireoide. Agora, se o paciente não está melhorando, talvez um especialista vá investigar mais profundamente uma doença celíaca, uma má absorção consequente a uma baixa acidez do estômago. Então, tem outros vários fatores que interferem com a melhora do paciente com tireoide. E quando se fala de medicamento, há um único tratamento, de medicação, é um único tratamento indicado hoje, disponível no mercado? E uma segunda pergunta, esse medicamento é encontrado tanto na rede privada quanto na rede pública? Isso, eu acabei de fazer uma atualização a respeito disso, principalmente para a rede pública, porque o que acontece na rede pública? As marcas dos medicamentos podem mudar. Porque a gente faz licitação, né? O SUS, ele faz licitação entre todas as marcas que a gente tem no mercado e aquele que consegue comprar com um custo menor é aquele que ele oferece para o paciente. Todas as marcas são boas, mas a mudança de uma marca para outra, ele pode afetar, essa mudança, ela pode afetar o controle do paciente. E o paciente pode se sentir sintomático com uma marca, mas não ter sintomas com outra marca. Então, a gente tem que olhar esse fator também. A levotiroxina é o tratamento para o hipotireoidismo, só existe ela para tratar hipotireoidismo. O consenso é claro, todos os consensos, não só o brasileiro, que às vezes a gente tem a mania de minimizar os consensos do Brasil, né? Mas o consenso brasileiro é baseado no europeu e no americano. E todos eles dizem, não manipule hormônios. Levotiroxina é um hormônio igual ao que você produz.
Então, quando vem com esse merchandising, vamos manipular porque é bioidêntico. Isso é uma falácia, isso não é uma verdade. Você não deve manipular hormônios e para hipotiroidismo usar só a levotiroxina. Cuidado com fórmulas que tem aí, que trazem o T3. Ok. Doutor, hoje o ultrassom já se sabe que é o exame mais eficiente. Doutor Leonardo, na sua opinião, qual é a frequência que as pessoas devem fazer o exame de ultrassom para o diagnóstico? E além disso, o ultrassom consegue diagnosticar, além do hipertiroidismo, outras doenças nessa região? Então, o ultrassom ele é um exame complementar. Então, sempre é importante que o paciente esteja acompanhando com o seu médico e que o médico tenha solicitado. Então, não é indicado qualquer pessoa chegar e fazer ultrassom do nada, né, sem ter indicação. Em relação ao tempo de acompanhamento, depende muito da patologia, né? Por exemplo, tem paciente que a gente faz um ultrassom da tireoide, a tireoide está normal, né? Esse paciente não precisa fazer acompanhamento. Sim. Tá? Tem paciente que faz e aparece um nódulozinho pequeno na tireoide. A gente acompanha geralmente uma vez por ano, anualmente. Aí depois, no próximo controle, se esse nódulo tiver crescido, talvez a gente tenha que acompanhar mais de perto, né? Então esse intervalo de tempo, ele é muito ajustável dependendo da patologia e de como que está evoluindo. O ultrassom, ele consegue mostrar a imagem do nódulo maligno e benigno. Essa confirmação desse diagnóstico, se é maligno e benigno, é só no ultrassom ou pede um exame complementar para ter certeza se aquele nódulo encontrado é maligno ou benigno? Então, a gente avalia muitas características do nódulo, né? O tamanho, o formato, as características, a localização, as medidas. E a gente consegue, através da literatura, do estudo que a gente faz, ter uma boa ideia se aquele nódulo é um nódulo de bom aspecto, que é um nódulo provavelmente benigno, ou se aquele nódulo é um nódulo feio com risco alto de malignidade. Mas a gente tem essa impressão, mas a gente não consegue ter certeza pelo ultrassom, é somente um indicativo. Então, no caso em que o nódulo preenche os pré-requisitos de ser um nódulo suspeito, um nódulo com a cara feia e que tem um determinado tamanho, o diagnóstico é fechado através de um procedimento que a gente faz, que chama PAF, punção e aspiração com agulha fina. Que é retirar uma amostra. É uma agulhadinha, né, que não dói quase nada. A gente faz guiando pelo ultrassom. É feito também lá na sua clínica, sim, na LL? Sim, sim. Okay. Quando a pontinha da agulha chega no interior do nódulo, a gente aspira o conteúdo, faz as lâminas e manda para o médico patologista analisar. Aí sim, com essa análise, ele consegue emitir um resultado com 100% de certeza quanto à natureza do nódulo. Entendi. E se é benigno, ótimo, né? A gente fica tranquilo, o endócrino fica tranquilo, a gente acompanha o nódulo com benigno. E se o resultado não for positivo, né, a gente direciona o paciente novamente para o médico endocrinologista para ele tomar as providências. Quando esse paciente, doutora, volta para você e aí já sabe que é um nódulo, né, maligno, o próximo passo é passar para o colega médico de cabeça e pescoço. É a retirada daquele nódulo ou nem sempre esse é o melhor caminho? Essa é uma decisão difícil, né? Porque ali o paciente ele já recebeu uma notícia ruim. Cirurgia ou não cirurgia? Na última atualização, teve um professor dos Estados Unidos que até explicou para nós, olha, não existe câncer bom, né? Not so good cancer, quer dizer, não é tão bonzinho assim, porque a gente tem mania de falar para o paciente que se fosse para eu ter um câncer que fosse de tireoide. E não é bem assim. Até pouco tempo, a gente tinha tiroidectomia total, quer dizer, tirar a glândula como curativa para esse paciente. Hoje, a gente já tem a técnica do Dr. Leonardo, se você me permitir, eu vou fazer uma pergunta para ele, capciosa. E nós temos também o teste genético, que me dá mais uma probabilidade. Será que realmente eu preciso tirar esse nódulo? Então, aqueles pacientes que não querem ser operados, eu tenho aí algumas ferramentas para trabalhar. E o que eu queria perguntar para o Dr. Leonardo é que a ablação aumentou a sua indicação nos últimos consensos, né? Antes a gente fazia para cistos, coisinhas bem simplórias. E hoje, nessa aula de atualização, eu percebi que até o carcinoma papilífero menor do que 1 centímetro, a gente está usando a ablação.
Teria como dar uma resumida, doutor Leonardo, quais as principais eu como endocrinologista, quando que eu posso encaminhar o paciente e falar, doutor Leonardo tem lá ablação, faz para mim? Se essa dúvida da doutora Karine, imagina do público leigo. Claro, é porque esse achado da literatura foi muito revolucionário mesmo, porque até então, todo nódulo maligno de tireoide era cirúrgico, todos. Nós temos 4 tipos principais de câncer de tireoide, tá? E somente para um deles, que é o papilífero, que é o mais comum, ele é um dos 4, mas o mais comum, que a gente vê com mais frequência. Que esse procedimento de ablação, ele é indicado. E tem que ser um diagnóstico muito precoce, porque o nódulo ele precisa ter menos de 1 centímetro. E como você faz um diagnóstico precoce sem ter sintomas? Exato, mas aí é que tá. Na maioria dos casos, esses pacientes já acompanham com o endocrinologista. Esse paciente, na maioria das vezes, ele já tem hipo ou hipertiroidismo, ele já tem tiroidite, ele já tem inflamação, ou ele tem história familiar, né, doutor? Ou fatores de risco que predispõem. Então, assim, a gente encontra muito desses carcinomas com menos de 1 centímetro. Ele tem que estar bem no meio da tireoide, se ele estiver encostado na cápsulazinha, também o procedimento não é indicado. E o paciente não pode ter linfonodos comprometidos. Então, se a gente pegar esse nódulo nessas características bem inicial, a gente consegue, com esse procedimento pouco invasivo, queimar ele e evitar uma cirurgia que seria uma cirurgia muito agressiva, que seria a retirada total da tireoide. Doutora, sobre essa cirurgia, lógico que é uma área, né, do cirurgião de cabeça e pescoço, mas os sintomas de um paciente que optou por retirar a tireoide, como funciona o pós-operatório desse paciente, né? Agora ele não tem a tireoide. É medicação, é acompanhamento? Como que funciona a vida dessa pessoa da agora em diante? Se for um câncer, a gente não tem outra opção, né? Se ele é um câncer e o consenso fala, olha, de tantos centímetros é tiroidectomia total, porque não tem como eu ir lá e tirar o nódulo. Eu tenho que tirar a glândula. É uma glândula muito vascularizada e não é possível só tirar o nódulozinho que é maligno, bem porque ele pode aparecer do outro lado. Se isso acontece, eu vou repor o hormônio, a levotiroxina, no pós-operatório, vou controlar o meu paciente para ver se ele não vai ter metástase. Se o câncer não vai voltar e a região que é mais propícia a voltar são os linfonodos do pescoço, segunda região, pulmão. Então, o doutor Leonardo também me ajuda nesse acompanhamento para saber se tem algum linfonodo que, esse aqui está parecendo suspeito. Vamos retirar ele e ver se não é uma metástase? E ele vai ter que repor a levotiroxina numa dose maior, mais ou menos de 5 a 7 anos, dependendo da gravidade do quadro. Depois eu coloco a levotiroxina em doses habituais. O que eu percebo é que o paciente que aderiu a um estilo de vida saudável, e eu tenho uma pacientezinha super querida no consultório, que assim, ela era sedentária, estava acima do peso, e quando ela foi fazer a tiroidectomia, eu falei, olha, melhor para você jovem é mudar o estilo de vida. Quando isso acontece, o paciente normalmente consegue ter uma vida normal, tá? Quando o paciente continua sedentário, ganha peso, alimenta ruim, ingere muita bebida alcoólica, usa cigarro, tabaco, ele não vai ter uma qualidade de vida. Mas não pela tiroidectomia, pelos hábitos que ele escolheu. Doutor Leonardo, qual outra indicação para ablação? Então, duas nossas... Antes de o senhor responder, fala de novo para a gente o que é ablação. Esse nome nós vamos começar a bater nele. É o exame que os médicos devem pedir. A ablação é o procedimento de queimar o nódulo. A gente queima o nódulo com calor, né? Uma agulhinha que na ponta libera calor. E a gente então vai guiando pelo ultrassom. Quando a pontinha da agulha está dentro do nódulo, a gente percorre ele inteiro, queimando o interior do nódulo. E aí com isso a gente mata o nódulo, digamos assim, e resolve o problema do paciente. Poderia dizer que isso é uma cirurgia guiada? Uma cirurgia guiada é por computador ou ela é feita à mão livre? Não, é manual mesmo. Com uma mão eu fico com a sonda, fazendo a imagem do ultrassom, e com a outra com a agulhinha na mão, né? E é basicamente isso. É um procedimento manual. Não chega a ser uma cirurgia porque não tem corte, né? Não tem anestesia geral, mas é um procedimento. É uma anestesia local. Local. Entendi. Local e uma sedação para o paciente ficar tranquilo. Sim. Mas sobre as indicações, então, uma eu falei, que é aquele paciente com bócio, né?
Outra nós falamos também, o carcinoma papilífero com menos de 1 centímetro. E uma terceira é um caso muito interessante, que é de um paciente com hipertiroidismo, como a doutora falou, aquela tireoide que está funcionando muito acima do esperado, do desejado, e que, na verdade, a causa desse hipertiroidismo é o nódulo. Né? Existe um tipo de nódulo que chama nódulo hiperfuncionante, ou nódulo quente, em que esse nódulo secreta uma quantidade absurda de hormônio de tireoide. Mesmo que ele seja pequeno. Mesmo que ele seja pequeno e mesmo que ele seja benigno. Incrível. A grande maioria deles é benigno, né, doutor? A grande maioria deles é benigno, só que ele causa um transtorno muito grande na vida do paciente, provocando um hipertiroidismo que os endocrinologistas têm muita dificuldade para controlar com medicação. Quais os sintomas que esse paciente tem? Aí ele vai ter todos os sintomas do hipertiroidismo, né, doutora? A insônia, batedeira, agitação, perda de peso. Mesmo no nódulo benigno. Isso, porque Incrível. na verdade os sintomas são devido ao excesso do hormônio da tireoide que o nódulo produz. Então, inclusive, essa é uma indicação importante da gente fazer um ultrassom. Porque o paciente que tem o hipertiroidismo, a doutora precisa saber, esse nódulo, esse hipertiroidismo, ele é devido a um nódulo que está produzindo esse excesso de hormônio, ou não, ou é uma inflamação na tireoide, né, chama doença de Graves, que está produzindo, né? Então, com o ultrassom, a gente consegue saber se o que está produzindo o excesso do hormônio é a tireoide como um todo, pela sua inflamação, ou se é esse nódulo. No caso de ser o nódulo, o procedimento de ablação cura o paciente, né? Porque a gente queimando esse nódulo, a gente mata essa função hormonal dele e em 45 dias os níveis hormonais do paciente normalizam, né? E até pouco tempo atrás existiam duas opções, uma era a cirurgia, o outro era o radioiodo, né? Que a doutora pode até falar que ela tem muito mais know-how do que eu sobre as consequências, por exemplo, do radioiodo, né? Quando é necessário. Mas a ablação é isso, um procedimento seguro, eficaz e que resolve esse problema. Ótimo. Nós vamos chamar o intervalo, voltamos rapidinho. Na volta nós vamos falar sobre o hipertiroidismo para pacientes gestantes. A gente já volta. Bate-papo. Olá, estamos de volta. Hoje recebendo a doutora Karina Alvarenga e o doutor Leonardo Aguiar falando sobre tireoide. Doutora, o que são, o nome é confuso, o que são disruptores endócrinos, é isso? Isso, disruptores endócrinos são substâncias às quais a gente está sendo exposto no dia a dia e que desregulam as nossas glândulas, desregulam os nossos hormônios, ou inibindo a produção ou aumentando a produção. Sejam esses hormônios masculinos ou femininos? Quaisquer hormônios. Quaisquer hormônios. Eu não sei se a população tem percebido que a gente tem tido mais casos de infertilidade, né? Tudo bem, as mulheres estão tentando engravidar mais tardiamente. Isso é um fato. Agora, já temos pesquisas que poluentes do meio ambiente são esses disruptores endócrinos que podem causar, às vezes, uma anovulação, ou seja, uma dificuldade da mulher ovular, alterações no espermograma. Nós temos, por exemplo, um pesticida, né? Para combater pragas nas lavouras e é claro que o Brasil não tem uma política de proteção do nosso agro, então a gente precisa abrir mão desses pesticidas. Mas, por exemplo, no Chile, como tem a Cordilheira dos Andes, é todo fechado, o país é fechado pela cordilheira. Se você entrar no país com uma maçã, você é preso e paga uma multa em dólar altíssimo. Então isso é uma proteção do agro. Falta isso no nosso país. E aí a gente tem que abrir mão dos pesticidas para a produção, porque o alimento é vida. Mas existem alguns componentes de alguns pesticidas que já estão em estudo. Comprovado ou estão em estudos? Comprovado, que apesar de ficar na superfície da planta, ele não é absorvido, mas ele há um acúmulo na cadeia alimentar. Então, por exemplo, a vaca vai lá, come aquela plantinha, aí acumula na vaquinha. Você come a carne da vaquinha, acumula em você. E esses disruptores endócrinos, eles podem produzir hipohipertiroidismo, aumento ou diminuição
de uma série de hormônios no seu organismo. É um desafio muito grande controlar isso. É um desafio. Nos alimentos que hoje estão, né, disponíveis para a gente. A gente não pode escolher o que vai comer, né, doutor? É o alimento, é o ar, são os lençóis freáticos. Então, o que a ciência tem feito? Estudado melhor essas substâncias e como a gente pode fazer o contrário. Por exemplo, é muito fácil de dar um exemplo que a população vai lembrar. Antigamente, os bebês mamavam em mamadeiras de plástico com bico de plástico. E descobriu-se que nessa embalagem tinha o bisfenol A, que é um disruptor endócrino. Causava vários problemas do bebê durante o seu crescimento. Hoje as mamadeiras são sem bisfenol A. Falam que esquentar comida no micro-ondas, aproveitando esse gancho, esquentar comida no micro-ondas em vasilhas de plástico libera uma substância. Isso é mito ou é verdade? Então, é a mesma coisa que estão estudando. Eu nunca li um artigo que fosse comprovado, né? Igual o bisfenol A saiu do mercado. Mas todo plástico pode ter uma substância disruptora. Então, a gente deve evitar vasilhas de plástico e usar vidro, né? Ainda mais se for assim, bonitinho, ó. Esse aí tá bonitinho. Doutora, como o médico deve tratar o paciente com sintomas de tireoide quando esse tem acima de 65 anos? Isso é muito importante. A gente tem visto um hipertratamento, um tratamento do idoso sem uma necessidade real. Por quê? Durante o nosso envelhecimento, é fisiológico, é natural que o TSH vá aumentando. Então, o valor de referência para um jovem é diferente do valor de referência do hormônio no sangue para um idoso. E os laboratórios, muitas vezes, não têm esse tempo de falar, esse aqui é a referência tal, esse aqui é tal. Então, o médico tem que compreender que acima de 60 anos, de 65 anos, se eu tiver um hipotireoidismo franco, com todas as características clínicas, um exame físico compatível com hipotireoidismo, sim, eu preciso tratar. Que a doença está instalada mesmo com TSH abaixo de 7. Mas essa atenção tem que partir por parte do laboratório e do médico ou em conjunto? O laboratório não consegue. Imagina você colocar um valor de referência para cada idade de cada paciente que vai lá. É muito difícil. Então, eles colocam normalmente para adultos, crianças e gestantes. Entendi. Né? Dividido nessas três. O resto compete ao médico entender que as diretrizes, os consensos são diferentes. Então, por exemplo, eu tratar um idoso com TSH, que é o hormônio que me mostra que está evoluindo com hipotireoidismo, um TSH até 7, e o idoso tem outras doenças que não o hipotireoidismo franco, só porque o TSH está discretamente elevado, eu posso piorar doenças do coração e osteoporose nesse idoso. E dar levotiroxina para esse idoso já está comprovado que não melhora a memória, a concentração, o cognitivo. Agora, existe um trabalho importante que é o hipotireoidismo subclínico no idoso, ele deve ser tratado quando existe uma doença cardiovascular, mas nunca tratar para o TSH ficar muito baixo, e também quando o paciente tem uma depressão, para evitar que a depressão evolua rapidamente. Mas também com cuidado de não hipertratar. Uma dose alta para o paciente idoso é sempre prejudicial. A gente tem que cuidar dos nossos pacientes idosos. Acima de 80 anos, o cuidado deve ser redobrado. Os malefícios podem ser maiores do que os benefícios. Doutor Leonardo, o procedimento de ablação no paciente acima de 65 anos, como citou a doutora Karine, é diferente? É indicado? Tem alguma contraindicação? Não tem nenhuma contraindicação na terceira idade. E uma coisa interessante é que o paciente geralmente idoso, né, que tem outras comorbidades, diabetes, pressão, problemas cardíacos, é um paciente que tem um risco alto para fazer a cirurgia convencional, né? Em que o anestesista fica um pouco receoso, o endocrinologista, o cardiologista para liberar. Então, na verdade, se tem uma faixa etária que tem se beneficiado muito da ablação, são os idosos, né? Porque são pacientes que
às vezes não tem muita segurança para fazer o procedimento com anestesia geral, né? Então, a ablação surge como essa alternativa para esses pacientes que a cirurgia já seria mais arriscada. Aproveitando que nós citamos o que é ablação, o nome é complicado, cita pra gente de novo o que é a ablação, né? Que é um procedimento menos invasivo, só para as pessoas que chegaram agora acompanhar. Exato. Em algumas situações onde o paciente tem nódulos na tireoide, sejam benignos ou malignos, a ablação ela surge como uma alternativa para o paciente não ser submetido à cirurgia. Como que consiste? A cirurgia de retirada do nódulo, Isso, o paciente tem que fazer uma cirurgia com aquele corte, né, anestesia geral, ficar dias sem retornar às suas atividades. Então, na ablação, a gente faz uma anestesia local, com uma sedação para o paciente dar uma relaxada, e introduz uma agulhinha no pescoço, que a gente vai guiando pelo ultrassom, e com a pontinha dessa agulha a gente queima um nódulo, né? Seja ele benigno ou maligno. Ou maligno em algumas situações. Com isso, esse nódulo ele começa a reduzir o seu tamanho, né? Resolve a questão do paciente, os sintomas compressivos, né? Ou trata o câncer, nesse caso, em que é indicado, sem a necessidade de anestesia geral, de corte, preservando a função da tireoide do paciente. Então, é um procedimento novo, né? E uma alternativa bem menos invasiva do que a cirurgia. Perfeito. Doutora, o tratamento da tireoide para paciente gestante merece uma atenção especial? Merece uma atenção extremamente especial, né? A gente tem trabalhos já antigos comprovando que até 12 semanas está sendo formado o cérebro do bebê que está ali sendo gerado. Se faltar hormônio da tireoide nesse momento, nos 3 primeiros meses, principalmente da gestação, o bebê vai ter um QI, um quociente de inteligência menor diminuído. Um retardo mental, uma dificuldade de aprendizado, está relacionado também com o surgimento de autismo, de déficit de atenção. Já tem pesquisa que isso está correlacionado com autismo? Sim, tem pesquisas. Então, a gente sempre pede um TSH para gestantes sintomáticas ou não, no primeiro trimestre de gravidez. Eu sempre peço às minhas pacientes que se preparem comigo para engravidar. Se preparar no sentido de não ter uma glicemia alta, de não ter um TSH alterado, um fator de risco para tiroidite de Hashimoto, que é uma das causas do hipotiroidismo, peso, qualidade de vida. Então, assim, é importante a gente programar a gestação. Olha, eu acho que eu estou pronta para engravidar. Então, o que eu preciso fazer no meu organismo? E a tireoide é fundamental nesse início da gravidez, até mesmo para manter a gravidez. TSH alto pode levar a abortamento. Só fazer uma colocação, doutora. É interessante a senhora falar disso, porque eu trabalho com ultrassons obstétricos, né, de gestantes. Então é muito comum, a gente vai acompanhando, vou fazendo os ultrassons de toda a gestação, e num determinado momento o neném para de crescer como a gente gostaria, o percentil cai, né? Então o neném ele passa a desenvolver menos do que o esperado, né? Então, uma das hipóteses que a gente levanta é da paciente ter desenvolvido um hipotiroidismo no meio da gestação, ou uma anemia, né? Tem algumas causas, mas algumas pacientes que eu acompanho já foram diagnosticadas por conta exatamente dessa redução do ganho de peso do neném durante a gestação. Doutor, é seguro a ablação para pacientes gestantes, já que a doutora citou essa atenção especial para essa paciente com tireoide? Não é seguro. Como trata-se de um procedimento eletivo, né, marcado, que não é em caráter de urgência, por questões de segurança para a mãe e para o neném, a gente prefere acabar, né? Esperar a gestação acabar, ganhar o neném para depois resolver. Então a gente não faz durante a gestação. Ok. Doutora, eu sei que não é a sua área, mas eu não vou deixar de tocar. Só tocou agorinha falando sobre algumas doenças que são novas, cita aí pra gente, que parecia que na minha época, na época que eu tinha 5, 6, 8 anos, não sei o que, não era tão comum, né? Déficit de atenção, e isso tem se tornado, em algum momento a gente vai tratar sobre isso. Há um desafio da medicina em descobrir por que tantas crianças hoje com autismo. Vou falando, tem várias, né? Mas existe pelo menos 4 graus de autismo. Mas por que parece um número maior de crianças com autismo? Isso não tem nada a ver, talvez, né, com a tireoide, mas
só citou, eu vou fazer essa pergunta e a gente já vai para a próxima. Na minha especialidade, o que a gente sabe é que algumas coisas têm relação com uma predisposição, não causalidade. Relação é assim, as pessoas que fumam mais têm relação com maior prevalência de câncer. Mas o cigarro causa câncer, aí é outra coisa, né? Então, na minha especialidade, gestantes diabéticas, obesidade, gestantes obesas, muito obesas, hipotiroidismo, tem uma relação a uma maior... Diabetes, hipotiroidismo e entre obesidade, outros. Entre outras doenças endócrinas, mas principalmente elas têm uma associação, uma prevalência com autismo. Mas os disruptores endócrinos, os poluentes do meio ambiente também estão sendo levantados como possíveis fatores relacionados. E o mais importante é a gente entender que a medicina progride. Então, será que quando eu era criança, eu tinha uma forma de diagnosticar essas crianças? Será que o diagnóstico melhorou? E não a prevalência, não é que tem mais, é que hoje eu tenho um diagnóstico para isso. A gente tem que pensar isso aí também. A medicina está avançando. Que bom, né? Que essas crianças antigamente eram tratadas como? Entendeu? Hoje a gente tem eu tenho um aluno autista e a gente trata ele com todo carinho, com toda a dedicação especial. Não, hoje as escolas estão se adaptando para essa realidade, isso é fato. Doutora, deixando um pouco a parte da tireoide, eu queria saber, está dentro da mesma região e confunde, o que é paratireoide? Muito bacana, e quase ninguém fala sobre isso, né, Dácio? A paratireoide, na verdade, as paratireoides, porque são 4 glândulas, 4 bolinhas que a gente tem atrás da tireoide. E elas são glândulas relacionadas ao equilíbrio, que a gente chama de homeostase, do cálcio no sangue e no osso. Não pode faltar cálcio no sangue, não pode faltar cálcio no osso. E a paratireoide, ela está envolvida nesse metabolismo do cálcio, né? E assim como a tireoide, a paratireoide também pode ter câncer na paratireoide? Nós podemos ter carcinomas de paratireoide, são mais raros, né? O mais comum é o adenoma, que é o nódulo benigno, onde há um aumento da produção do PTH, que é o paratormônio, e esse hormônio elevado, ele vai lá no ossinho do paciente, tira o cálcio, joga para o sangue, o que faz uma hipercalcemia e uma descalcificação do osso. Se faz, doutor, ablação na região da paratireoide também ou não? Sim, mas o mais importante é falar primeiro do ultrassom, Das, porque quando a doutora Karina recebe um paciente que está com os níveis elevados de paratormônio, nível de cálcio alto, osteoporose, ela pede o ultrassom, né? Então, primeiro o exame, depois o tratamento. Isso. Aí no ultrassom, o que eu faço no ultrassom? A gente faz uma análise bem detalhada, procurando se há algum nódulo em alguma das 4 paratireoides. Então, algumas vezes o paratormônio ele pode estar aumentado sem que tenha esse nódulo, né, doutor? Mas, muitas das vezes, existe um nódulozinho em alguma das 4 que está produzindo esse hormônio em excesso, né? Quando isso ocorre, quando há esse nódulo, a gente faz o diagnóstico, faz a punção, que eu expliquei há pouco, né, para fazer o diagnóstico, manda para o patologista. E aí, tendo o diagnóstico desse nódulo, se for um nódulo benigno, nós também podemos fazer a ablação desse nódulo, queimar ele para o paciente não ser operado. Agora, se na punção vier que o nódulo de paratireoide é maligno, o tratamento é cirúrgico, sempre. Tá ótimo. Doutor, uma tia que mora em Uberlândia teve o diagnóstico de osteoporose. Qual é a relação da osteoporose com a paratireoide, já que ela, né, que desenvolve o cálcio, né, não é isso? Isso, ela regula o metabolismo do cálcio, da vitamina D, né? Da vitamina D também? Também. É todo um equilíbrio, sabe? A vitamina D é absorvida ali nos rins, no intestino, essa absorção cai no sangue, é toda uma homeostase bem complexa, precisa de uma entrevista inteira para falar disso, mas vamos lá.
A maioria das pacientes mulheres pós-menopausa tem uma tendência a ter osteoporose. Quando eu faço um diagnóstico de osteoporose, é prudente eu dosar um cálcio. Se esse cálcio total ajustado pela albumina, que é uma conta matemática dos médicos, vier um cálcio alterado, é importante a gente lembrar do paratormônio. E muitos médicos tratam osteoporose, né? Então, reumato, ortopedistas, clínicos, médico de família, ginecologista, mas esquecem desse fato. Será que eu preciso dosar o paratormônio? Será que existem outras causas de osteoporose? Doutora, para o público entender, explica o que é paratormônio. É a mesma coisa da paratireoide? É o hormônio que é produzido pela paratireoide. Entendi. Isso, a paratireoide produz o paratormônio, que vai lá no ossinho e põe o cálcio ou para o osso ou para o sangue. Ele vai estabilizando a homeostase, equilibrando o cálcio no nosso organismo. O que é osteoporose? É quando os ossinhos ficam frágeis, quebradiços por falta do cálcio ou por uma matriz, uma qualidade ruim. Então, por exemplo, eu tenho um obeso que nunca vai vir um exame, raramente vai vir um exame de densitometria óssea indicando osteoporose. Mas pela própria obesidade, que é inflamatória, ele tem um osso mais frágil. Então, isso é indicado a gente fazer toda uma investigação. Eu vou dar um foco neste ponto que o senhor tocou na questão das vitaminas, dos cálcios. A mulherada, muitas vezes, quando começa a ter queda de cabelo, começa a tomar vitamina por conta própria. Vai na farmácia, qual a vitamina? Meu cabelo está caindo. Às vezes, a própria cabeleireira, né, receita para ela uma vitamina que ela tem. Esse uso excessivo de vitaminas, o uso de vitamina a gente sabe que faz bem, mas qual né, aquele ponto que aqui faz bem, aqui já passou? Isso é importante. A gente não deve usar vitaminas sem uma indicação clínica. Vitaminas em excesso podem intoxicar o organismo, né? Então, por exemplo, eu falei da vitamina D. Níveis acima de 50, 100 pode levar o paciente até para UTI. Então, a gente jamais deve fazer vitamina D injetável, pelo menos eu não conheço nenhuma indicação, não sei se o Dr. Leonardo conhece, e tomar cuidado com os excessos de vitamina que podem intoxicar o seu organismo. E por falar em vitamina e tireoide, a maioria das vitaminas trazem dose alta, principalmente para queda de cabelo, trazem dose alta de biotina, que é a vitamina B1. Doutora, esse ponto é importante, desculpa interrompê-la, porque assim, imagina eu sei que eu estou me sentindo fraco, vou no médico, ele fala, eu preciso de vitamina. Existe uma forma do médico me pedir exames, eu vou fazer esses exames, descobrir o que eu preciso de mais ou de menos, né? Ou seja, tomar vitamina manipulada é a melhor indicação? A médica, né, o meu organismo está ali desenhado, o que eu tenho de vitamina que eu preciso e aqueles que tenho em excesso, dependendo da minha alimentação, acredito, Sim. da minha idade. Tomar vitamina de forma manipulada, indicada pelo médico, é a saída? É o melhor caminho? Olha, se você confia no seu médico, se o seu médico é responsável, quem sou eu para dizer que não? Mas eu acredito o seguinte, a gente tem tantas marcas de vitaminas no mercado, com quantidades tão diferenciadas, que hoje você consegue, com uma boa marca, fazer um tratamento individualizado. Então, eu não recomendo manipular vitaminas. Alguns consensos não recomendam, principalmente as vitaminas lipossolúveis, que são mais difíceis para manipular. Quais seriam essas vitaminas? A vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. Né? Então, para lembrar, é o DECA, né? A gente faz assim um método mnemônico. Não né? manipular. Eu sugiro que não. Entendi. Agora, Patos de Minas é uma cidade muito avançada. A gente tem algumas farmácias em Patos de Minas, não posso fazer propaganda, infelizmente, Sim. adoraria, que são muito responsáveis nessa manipulação. Mas o que eu vejo é um uso indiscriminado, sem necessidade. Porque cansaço, muitas vezes é o sono ruim, as horas de sono
com tela, você deita e vai para o celular e aí você não descansa. Muitas vezes é a falta de hidratação, é água, é a falta de alongamento, de atividade física. E quando você cita essas empresas que são responsáveis, elas são responsáveis porque elas fazem uma dosagem Porque elas baseada... usam um método diferenciado para manipulação, Entendi, entendeu? entendi. Elas vão atrás e buscam segurança na manipulação, que eu acho que é importante. Manipular uma medicação não é algo simplório, não é algo Mesmo quando se trata de simplista. vitaminas. Mesmo, principalmente quando se trata de vitaminas, que ela pode intoxicar o seu organismo. Então, para as mulheres que estão tomando vitamina porque está perdendo o cabelo, Então, não, calma aí. Não é que não vai usar, mas existem fórmulas que vende na farmácia comum, alopática. É indicado por um dermatologista que está te acompanhando. E o X da questão, o ponto é, se a sua vitamina tem biotina, que a biotina é responsável por um cabelo bonito, você deve parar a vitamina 72 horas antes de colher o hormônio da tireoide, antes do exame de sangue. é um trabalho feito em conjunto com a dermatologista e a endocrinologista, no caso. Porque a biotina não altera a tireoide, mas ela altera o exame de sangue. Aí, se você levar um exame de sangue para o seu médico, ele vai falar, não, você está com hipertireoidismo. Ele vai achar que é um problema da glândula e é só a biotina que tem na sua vitamina. Então, isso é importante a gente dizer. Doutora, eu queria agradecer novamente a sua presença aqui, extremamente esclarecedora. O tema é confuso, né? É confuso. E olha que hoje a gente, né, doutor? A gente não falou só sobre a tireoide. Então, eu quero agradecer mais uma vez. Espero tê-la novamente aqui com outro tema. Doutor, eu quero agradecer também a sua presença, doutor Leonardo, médico radiologista da clínica LL. Então, a gente falou hoje sobre um procedimento inovador que o senhor trouxe para cá, que é a ablação para tratamento da tireoide, né? Então, muito obrigado novamente. Eu que agradeço. Espero trazê-lo aqui novamente em breve. Obrigado. Até mais, boa noite a todos e até a próxima. Vamos bater um papo. Quero ter um bate-papo sério com você, sério.